Acabamos por atrasar um pouquinho aqui a nossa aula, mas já estamos conectados e vamos arrancar aqui com a nossa aula. Então, a verdade é que, uau, eu tive que mudar um pouquinho. Ok. Ok. Eu acho que se eu deixar assim vai ser melhor. Tive que mudar um pouquinho do lugar onde eu normalmente eu fico por uma razão é que as lâmpadas daqui queimaram, então de repente, mas não foi de repente, queimaram, né? Então tive que mudar aqui o lugar por causa disso. Vamos só tentar ver se conseguimos colocar tudo pronto para iniciarmos a nossa aula. Ok, agora sim tá muito bom, né? Aí vocês me veem de frente, eu também consigo vos ver de frente. Exatamente. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Então, The Way to English. The Way to English quer dizer o caminho para o inglês. Acho que vocês já sabem disso. De tanto assistirem essa aula, já sabem disso aí. Então, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de dar aqui boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta aula The Way to English, que significa o caminho para o inglês. Antes de mais, me apresentar para quem me vê pela primeira vez, para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Edilson Manuel e eu tenho um canal chamado The Way to English, o caminho para o inglês. Este canal é voltado exclusivamente ao estudo de inglês. Também, talvez, ao dado momento, dou algumas dicas sobre como estudar, como aprender, como desenvolver-se como estudante e tudo isso. São dicas muito boas, né? Outra coisa também muito interessante aqui do meu canal é que eu tenho lá vídeos de inglês para iniciantes, começando do abecedário, para quem quer começar mesmo do zero. Publico também expressões úteis para o dia a dia. Publico lá alguns vídeos meus falando em inglês sobre qualquer assunto que der na cabeça, qualquer assunto que houver, né? Estão lá também esses vídeos. Então, se você gostar desta aula, pode seguir lá o meu canal no YouTube, pode seguir lá a minha página no Instagram. Não, no Instagram é chamando de perfil. Será que há alguém novo aqui conectado conosco na nossa aula? Alguém que é novo aqui? Tá alguém que está aqui pela primeira vez? Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pela primeira vez. Entrei mesmo a convite. É a minha primeira aparição. É tua primeira aparição. Como é que te chamas? Leonardo, já se não. Leonardo. Leonardo. Leonardo, será um prazer estar contigo Yes, aqui, yes, yes. Leonardo. Espero que aprendas. Espero também que compartilhes alguns conhecimentos conosco, né, Leonardo? Vai ser interessante esta aula. Ah, Yeah. pronto, vamos ver, mas já nada. Não tosco nada. Uhum. É mesmo para perceber, para mais ou menos saber em que nível posso me enquadrar, Yeah, that's right. né? Eu não sei como é que funciona aí, como é que funciona, Uhum. e como é que é essa avaliação para ver que nível ele pode me enquadrar ou vou assistindo, Exato, né? exatamente, exatamente. Yeah. Eu não publiquei. Mas o objetivo é o mesmo. Eu não publiquei no grupo. Alguém poderia publicar aí no grupo que a aula já começou, sei lá. Quem está no grupo, né? Você está no grupo? Publicar aí no grupo que a aula já começou para mim. Enquanto eu faço isso aqui assim. E Uh, existem há quem não é a primeira vez, como o Jorge Francisco. Yes, Ah, I'm here. yeah. Então, this isn't your first time here. No, it's not my first time. Okay, okay. What do you maybe learn in this lesson today? Sorry, can you repeat, please? What do you expect to learn in this lesson today? Oh, your expression is very difficult to hear. What do you want to learn? Maybe- No, what do you want to learn today? Oh, it's very hard, your question, teacher. Yeah. Eu estou habituado. Estou habituado a esperar o professor a trazer. Agora está me pegando de surpresa. Oh, But, I sent the lesson to you. Eu enviei a matéria para vocês. Enviei uma matéria que nós vamos falar hoje. ficou despercebido. Como posso dizer isso? Ficou despercebido. Na mensagem que eu enviei, eu sempre envio uma parte da matéria, que é para vocês poderem ter essa preparação, né? Talvez fiquei despercebido. Sorry. Ok, Sorry. yeah. Só mais uns dois
2 minutos nós começamos com a nossa aula. I received some information that it speak about the wish, Yes. something like that. Yes. Yes. Today we're gonna talk about wish. Yeah, and then I started that wish. It's mean desejo. Yes, it is. Yes. So I wish to I wish my English is very it's very wrong. No. But I wish to learn English today. Yes. Oh, that's a very great wish. The great one. Okay. Thanks. Hello, my boy. I'm great, and you? We're also fine, my boy. Yeah. We're just here. Today I have time to get in meeting to learn English. I don't have a school lesson on the school at the school. Okay. Oh, that's nice. Ok. Let's go. Let's move on. Muito bem. Então, agora eu gostaria de explicar-vos como é que funcionam aqui as nossas aulas, ou seja, como é que funcionam aqui as live lessons, né? Como é que funcionam essas live lessons, a aula que nós estamos a ter aqui hoje, né? Tudo bem. Ok, vamos. Como é que funcionam as live lessons? Como é que funcionam estas aulas? Para quem ainda não se inscreveu, para quem é a primeira vez a estar aqui. Bom, esta é uma aula gratuita que acontece todas as segundas-feiras, onde todos podem conectar-se e aprender inglês junto comigo. Esta aula acontece geralmente pelo Google Meet, conforme outros podem ver. Ok, estamos aqui, por exemplo, temos outras pessoas aqui, temos o Nelson, temos o Antônio, temos outros que estão conectados aqui conosco, né? Essa aula acontece pelo Google Meet, acontece todas as segundas-feiras. Além disso, é uma aula gratuita, quer dizer que qualquer um pode aceder, e acontece às 19h30. Agora são 19h50 e a aula de hoje vai ser um pouquinho, vamos ter que correr. Então, a matéria desta aula você vai encontrar no nosso site thewaytoenglish.com no fim desta aula, né? E se gostar desta aula, você poderá partilhar esta aula com seus amigos, seus familiares, poderá enviar elas através do nosso link que eu vou mandar, talvez vocês vão ter lá no YouTube. Esta é a aula número 19, ou seja, existiram as outras aulas antigas, sim. Então, existiu a aula 1, 2, 3, 4 até a aula 19, que é a aula desta semana. As outras aulas, onde você pode encontrar? Você poderá encontrar no meu canal do YouTube, The Way to English, né? Lá no meu canal do YouTube, The Way to English, tem mais aulas. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho um plano de fazer 52 aulas este ano, aulas como esta, que eu estou a fazer agora, uma aula em que as pessoas se conectam, nós podemos conversar e podemos falar aqui com outras pessoas. Então, são 52 aulas que eu pretendo fazer este ano, correspondendo às 52 semanas do ano. E até vão ser um pouquinho mais do que 52 aulas, né? Algumas semanas vamos ter mais aulas, geralmente vamos ter uma aula por semana, né? Mas vão ser um pouquinho mais, vão de ver. E além das aulas que são como esta, tem outros vídeos lá no canal sobre vários assuntos. Ok, mais uma coisa. Para participar dessa aula, caso você não esteja conectado aqui conosco, então você poderá participar se inscrevendo no site thewaytoenglish.com/eventos. É um site mais ou menos como esse que está aqui embaixo, que eu acho que pode estar um pouquinho diferente dessa imagem, né? Mas basicamente é esse, thewaytoenglish.com/eventos, né? E eu quero vos falar também da próxima aula, que dá um spoiler da próxima aula. Ok, vamos lá. Eu não consigo ver, então tenho que fazer as letras ficarem muito grandes. Ok, fazer um zoom. Então, na nossa próxima aula, vai ser muito bom, né? Que a nossa próxima aula, que é a aula número 20, eu pensei independentemente de como for. Então, na aula número 20, né? Alguns de vocês, se eu digo alguns talvez, alguns de vocês ainda têm dúvidas se eu realmente falo inglês. Alguns têm dúvidas se Edilson é capaz de ensinar inglês. Até que ponto Edilson sabe inglês, ok? Então, a aula 20... é engraçado isso, mas é verdade. A aula 20 vai ser totalmente e inteiramente feita em inglês. Só em inglês, vocês vão ver. Isso vai ser uma aula de inglês. Uau, será que vamos conseguir fazer uma hora e meia, né, que temos essa aula? 1h30 de aulas só de inglês, só Dilson a ensinar inglês. Será que vamos conseguir ou não? Bom, o tema da aula número 20, né? O tema da aula número 20
vai ser feelings, ou seja, sentimentos. Vamos falar sobre 5 categorias de sentimentos que as pessoas têm, né? Desde que os sentimentos são divididos em 5 partes. Então vamos falar sobre esses sentimentos e acho que vai ser uma aula muito interessante, hein? Feelings, em inglês totalmente. Uau, vai ser interessante. Então venha participar aqui da próxima aula se você realmente quer aprender inglês. Se você, independentemente de saber ou não inglês, se acha que vai perceber, independentemente disso, venha participar porque vai ser interessante também participar dessa aula, né? Então, é uma coisa que eu nunca fiz, né? A verdade é que eu nunca fiz uma aula totalmente em inglês para aqui para o YouTube. Não, já fiz, mas tá bem. Eu nunca fiz uma aula dessas live lessons totalmente em inglês. Então, as live lessons nunca fiz em inglês. Então, venham participar da aula número 20, que vai ser totalmente em inglês. Vai ser uma aula muito, mas muito interessante. Vai ser boa até. E mesmo independentemente se você sabe ou não sabe inglês, venha, porque vais gostar, vai ser interessante para ti, para apanhar alguns nuances sobre como pronunciar algumas palavras que eu vou te ajudar também, né? Assim como vou fazer nessa aula. Ok, depois daí, da aula número 20, vai fazer mais um spoiler, só para vocês verem como é que vai ser. Temos também a aula número 21, que eu quero desde já vos convidar para a aula número 21. Então, na aula número 21, vai ser uma aula de gramática, vai ser sobre advérbios de frequência. Nessa aula, a aula número 21, na verdade eu já fiz essa aula número 21. A aula número 21 vai ser uma repetição da aula 4, né? Ou seja, a live lesson número 4, eu procurei o vídeo, não encontrei, por acaso procurei o vídeo no YouTube, também não encontrei. Procurei também no meu site, não encontrei. Procurei o vídeo no meu computador, também não encontrei. Descobri que, infelizmente, não tem essa aula gravada. Então, ou se tem, não sei onde está. Se tem, então eu decidi regravar de novo a aula número 4. Para quem não acompanhou essa aula, vai ser muito bom também. Óbvio, vai ter algumas diferenças, né? Vamos mudar algumas coisas, mas venham acompanhar essa aula, né? Vocês têm 2 convites para a aula número 20, que é a próxima, e a aula número 21, que é uma das aulas muito boas. A aula número 21 vai ser a aula mais normal possível, né? Vamos lá, agora vamos falar sobre algumas dicas antes de nós começarmos aqui a nossa aula, né? Uma dica muito importante que vocês devem fazer agora é pegar um caderno de notas ou um sítio para anotarem, tirar apontamentos daquilo que nós vamos aqui considerar, porque vai ser uma matéria muito boa, então gostaria que vocês também anotassem aí algumas dicas, anotassem aí tudo que for necessário anotar, né? Porque vai ser muito bom também. A aula de hoje vai ser sobre o verbo wish. Esse é o objetivo, estudar esse verbo, entender como ele funciona, né? E, quem sabe, aprender novos nuances aqui sobre este verbo. Qual vai ser a nossa sequência de aula? Muito bem. Então, vamos estudar o verbo wish. Falar sobre as estruturas desse verbo de uso. Então, falamos sobre as estruturas de uso desse verbo. Então, tanto no presente... As estruturas do uso do verbo. Então, vão ser todas as estruturas, tanto no presente, todas as formas de uso do verbo wish. Vamos passando para isso. Então, vocês sabem o que quer dizer wish? Então, de modo geral, wish quer dizer querer, desejar, e talvez falasse de algo que nós queremos, né? Wish, sempre que usamos esse wish, estamos a falar de algo que nós queremos, né? Ok, uma das coisas que nós também podemos... tem aqui alguns exemplos antes de falar do wish. Por exemplo, temos a primeira frase. Essa aqui que eu mandei, vocês já receberam aí no vosso grupo. Wish you all the best. Wish you all the best. Vamos lá estar. Wish you all the best. Wish you all the best quer dizer desejo tudo de bom para ti. Ok, já começamos aqui. A aula já começou, hein? Wish quer dizer desejar, querer. Wish you all the best. Podia ser I wish you all the best. Também pode ser, né? I wish you all the best. Que é eu desejo tudo de bom para ti. I wish you all the best. Eu desejo tudo bom para ti. Então, eu quero tudo de bom para ti. Eu poderia dizer eu quero tudo de bom para ti. Não é? Aí estamos a dizer que wish, estamos a usar wish aí como desejar, querer, né? Wish é mais do que isso, né? Quer dizer, é mais do que desejar. Temos aqui também um outro exemplo. I wish to clarify it. Ok, I wish to clarify it. Eu quero esclarecer isso. I wish to clarify. Eu quero esclarecer isso. Quando é que nós usamos esse I wish to clarify? Tipo, ok, fez alguma coisa, mas não está claro, está no meio da conversa. Então, você quer esclarecer melhor um assunto. Então você diz, I wish to clarify it. Eu quero esclarecer isso, não é? I wish to clarify it. Ou ainda, nós podemos usar wish com os 2 sentidos. Ok, I wish you
A lovely day. I wish you a lovely day. I wish you a lovely day. Ok. I wish you a lovely day. Quer dizer, eu desejo um ótimo dia. Ok. Eu quero que você tenha um ótimo dia. Como é que se diz eu quero que você tenha um ótimo dia? Em inglês. I wish you a lovely day. Estão a perceber como é bem simples? Como é bem simples, né? Estão a perceber aqui, né? Você quer dizer em inglês, eu quero que você tenha um ótimo dia. Como é que se diz? I wish you a lovely day. I wish you... mais o quê? Outra coisa também, que é aquilo que nós vimos logo no começo. I wish you all the best. Que eu desejo tudo bom para ti. Como é que se pode dizer eu desejo tudo bom para ti? I wish you all the best. I wish to clarify it. I wish to clarify it. Eu quero esclarecer isso, não é? Então, esses são os dois sentidos aqui do modo que nós podemos usar wish, né? 3 até. Primeiro, desejo tudo de bom. Segundo, eu quero, né? Terceiro, também pode-se dizer desejo e querer. São os dois a mesma coisa. Isso por quê? Porque se eu digo I wish you a lovely day, posso dizer eu desejo-te um ótimo dia, ou também posso dizer eu quero que você tenha um ótimo dia, é a mesma coisa. Então tem dois sentidos. Então podemos dizer que o wish serve nesses dois sentidos, querer e desejar. Muito bem. Mantém isto. Ok. Mas o wish, não é? Vai mais além disso, né? O wish também pode significar vontade, não é? Por exemplo, temos aqui um exemplo que eu mandei aqui para vocês. Neste exemplo, I am limited by my egocentric wish. Ok, I am limited, eu estou limitado por my egocentric wish, que é meu desejo egocêntrico, minha vontade egoísta. Eu estou limitado pela minha vontade egocêntrica. Quer dizer que eu estou limitado pela minha vontade egoísta. Minha vontade egoísta, egocêntrica, né? Melhor é egocêntrica. Então, I wish you can understand all this, I guess. Ok, então no grupo foi ontem, quando eu postei essa parte aqui, né? Então o Edio escreveu algo como I knew some music that the word wish are on the lyrics. Ok, o Edio, não sei se o Edio está aqui conosco ou ele vai ver essa aula depois. Só que aqui, ok, vamos lá. É que eu não sei, depois eu fiquei sem perceber é que essa frase aqui que o Edio mandou ontem. Por quê? Vou-vos explicar. Porque ele disse aqui, I knew, quer dizer, eu conhecia, né? Quer dizer que ele já não conhece mais. É porque o Edio conhece, e talvez ainda conheça algumas dessas músicas, né? Que tem o verbo wish lyrics na letra, né? Então, mas eu copiei exatamente como ele escreveu aqui. Então, mas essa frase pode ter um outro... Eu poderia dizer isso em outra forma. I know... Ou poderia dizer, I know, que eu conheço, some music, algumas músicas, some musics, ok? That the word wishes is on the lyric, or the word wishes are on the lyrics. Lyrics for on the lyrics, ok? Então, the word wish is on the lyric, que a palavra wish está nas letras, ok? Vamos ter que procurar o Edge, porque não sei se ele ainda está vivo ou está. E depois também temos o Pulse Mading. Pulse está aqui. Ele também escreveu algo muito interessante no grupo ontem. Ele disse assim: wish meaning desire, want request, but all things depends on context. Ele escreveu assim, né? Eu não poderia concordar, eu não poderia ter uma opinião diferente dele, né? Então, tudo depende do contexto, de como é que nós do que nós queremos dizer. Quando se fala de tudo depende do contexto, eu entendi uma coisa muito interessante com essa frase, tudo depende do contexto. Então, tudo depende do contexto, quer dizer, eu acabei entendendo uma coisa, tipo, tudo depende daquilo que nós queremos dizer ou do que nós estamos a ler, né? Então, tudo depende disso. Ok, vamos lá agora iniciarmos a nossa aula propriamente dita. Acho que isso era uma introdução do wish aqui. Tudo isso que eu estava a falar aqui é uma introdução do wish, porque basicamente o que nós vamos estudar aqui agora é exatamente o wish. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, mas... Então, ok, vamos voltando aqui para o wish. Wish. Estão a perceber aqui? Tenho aqui a transcrição fonética do wish, ok? Então, esse símbolo aqui, que vocês estão a ver aqui, lê-se sh, né? Assim como eu digo sh. É um SH, não é? É um SH. O SH, este SH, é a mesma coisa que acontece, ele tem o mesmo som, tanto do SH em português também. Wish, ish. É a mesma coisa, né? Então, é assim que se lê essa palavra wish mesmo, wish. Então, o verbo wish do inglês, ok? O verbo wish do inglês pode
ok? Ser usado em basicamente, deixa-me afinar aqui só para vocês verem a tela. O verbo wish do inglês pode ser usado basicamente em 3 contextos. Primeiro, para falarmos de desejo, algo que nós queremos, algo que, como nós já vimos nos primeiros exemplos atrás, lá em cima, né? Também pode ser usado como arrependimento. Em que sentido? Tipo, nós nos arrependemos de algo ou queremos que algo mude. Então podemos usar esse wish também. O wish também pode ser usado para falarmos de uma insatisfação que nós temos em relação a alguma coisa. Então, se você estiver insatisfeito em relação a alguma coisa, você pode usar o wish. Se você quiser expressar arrependimento, também pode usar o wish. Se quiser expressar desejo, também pode usar o wish. Porém, para cada uma das expressões, das estruturas, existe uma forma diferente de falarmos. Primeiro, agora, quando queremos falar de desejo, então o verbo principal, não é? Tem que estar no simple past tense, que é passado simples, né? Que é o passado simples, o tempo verbal do passado simples, né? Então, e nós, embora, porém, né, o verbo tem que estar no passado simples, porém, nós estamos a referir aqui a uma ação presente. Independentemente disso, né? Tem que perceber isso. E também, no segundo caso, quando queremos expressar arrependimento, nós podemos usar algo que arrependemos, algo que aconteceu no passado também, mas que ainda é uma ação do passado, né, neste caso. Então, vamos usar o passado, o perfect past tense, que é o past perfect tense. Past perfect tense é o passado perfeito do passado, tempo passado perfeito, né? Ok, então usamos isto para falarmos de arrependimento. E usamos também o would e o could para expressarmos um desejo geralmente relacionado com o futuro. Perceberam? Queremos falar do futuro, vamos usar would, could. Queremos falar do passado simples, vamos usar... Queremos falar do passado, vamos usar o past tense, past perfect tense, talvez. Queremos falar aqui do passado, o presente, né? Uma ação no presente, vamos usar o verbo no passado, no tempo passado, ok? Vamos lá explicar isso novamente. O wish pode ser usado em 3 ocasiões, para falar de desejo, arrependimento, insatisfação com relação a algo. Quando queremos falar do desejo, vamos colocar o verbo no past tense. Qual verbo? O verbo principal da expressão, da frase. Quando queremos falar de uma ação no passado, vamos falar do past perfect tense, que é um arrependimento, talvez, né? Vamos usar o past perfect tense. Tudo isso vou explicar em mais detalhes daqui a pouco. E também quando queremos falar do futuro, usamos o would e o could, que é uma ação no futuro. Vamos primeiro aqui para uma ação no presente. Uma ação no presente. Agora vamos falar de uma ação no presente. Ok, vamos falar de uma ação no presente. O verbo principal da frase deve estar no passado, ok? Se queremos nos referir a uma ação no presente, o verbo principal do passado, o verbo principal deve estar no passado. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, I wish my mother was here. I wish my mother was here. I wish my mother was here. Eu gostaria, eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Was é o passado, não é? Do verbo to be, lembram? O verbo to be, né? Que é was. Também. Então, I wish my mother was here. Eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Há uma coisa muito interessante aqui com essa estrutura e com esse verbo do passado. Normalmente, nós poderíamos dizer que aqui, né? Só que, o verbo to be no passado, vocês têm que perceber isso, que o verbo to be no passado tem 2 formas, né? 2 formas verbais. Temos was, temos were, né? Então, ok, were usamos geralmente com o you were here, você estivesse aqui, né? Só que aqui, com este verbo wish, né? O was e o were, aqui eles podem ter o mesmo sentido, podem ser usados no mesmo contexto. Então, se eu disser, percebam, se eu disser I wish my mother was here, eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. Se eu disser I wish my mother were here, eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. Olha, uma coisa muito interessante, né? Então, que
Neste caso, nós batemos o verbo to be. Nós batemos o verbo to be aqui, transformamos ele num verbo, moldamos ele, né? Quer dizer, neste caso, ele pode ser usado tanto nas duas formas, né? Was e were. I wish my mother were here, que eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. I wish my mother was here, eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. Tem o mesmo significado. Muito bem. Uma outra coisa que vocês vão perceber, vamos lá. Não é outra coisa não, é um segundo exemplo. I wish I knew all the answers. I wish I knew all the answers. Aqui o knew é o passado do verbo to know. Percebam uma coisa. Esta I wish I knew all the answers é uma ação que está a acontecer agora, no presente. Percebam? O que está no passado é o verbo principal, que é o verbo to know. I wish I knew all the answers. Eu gostaria que soubesse todas as respostas. Por exemplo, eu estou aqui a fazer uma prova. Vamos supor que eu estou a fazer uma prova de inglês e depois eu digo, gostaria de saber todas as respostas. Como é que eu posso dizer, eu gostaria de saber todas as respostas? A coisa está a acontecer e você diz, I wish I knew all the answers. I wish I knew all the answers. Eu gostaria de saber todas as respostas. Vamos analisar o terceiro exemplo, talvez para vocês melhorarem aqui o vosso entendimento do wish. I wish I had enough money to buy the mansion. Ok. I wish I had enough money. I wish I had enough money. Ok. I wish I had enough money. Ok. Eu gostaria que eu tivesse dinheiro suficiente to buy that mansion. Para comprar aquela mansão. I wish I had enough money. Eu gostaria que tivesse dinheiro suficiente. É uma coisa que está a acontecer. Eu não tenho dinheiro suficiente, mas I wish, eu gostaria, eu desejo que eu tivesse muito dinheiro agora, talvez, né? Então, eu gostaria de ter dinheiro agora. Estão a perceber? Para comprar aquilo. Poderia ser aqui de mansion, que é mansão, mas poderia não ser mansão, poderia ser that computer, para comprar aquele computador. Por exemplo, I wish I had enough money to buy a new camera for me. Eu gostaria que eu tivesse mais dinheiro para comprar uma nova câmera para mim. Bem que poderia ter. Vamos lá. Então, conforme falamos aqui, o verbo principal deve estar no passado. Por exemplo, aqui, had é o verbo principal, está no passado. Knew, aqui também, o verbo principal está no passado. Were é o verbo principal, está no passado. Was é o verbo principal também no passado. Vamos analisar o último exemplo. Ainda temos mais um exemplo, né? I wish I had more money. I wish I had more money. É quase a mesma coisa que o outro exemplo, o exemplo 4. I wish I had more money. Eu gostaria que tivesse mais dinheiro. Eu gostaria que tivesse mais dinheiro. Muito bem. Vamos lá. Perceberam até aqui? 1, 2, 3, 4 voluntários para ler para nós, para nos lerem aqui as frases. Vamos lá. O primeiro para ler o primeiro exemplo. Vamos lá. Quem vai ler para nós o primeiro exemplo? I wish I had more money. I wish my mother was here. Yes, I'm here. Ok. Pode, Jorge. I wish my mother was here. Vamos pedir um outro voluntário para ler para nós. E tu leste muito bem. O segundo exemplo. Quem vai ler para nós o segundo exemplo? Ok, Jorge. Yes, I'm here. All right, Good I'm evening, here. Jorge, Good man. evening, Okay. everyone. Read, please. Second example, I wish I know all the Ok. answers. It's not which. Which é feiticeira. Feiticeiro ou feiticeira. Não. wish. Por que eu disse isso? Por que eu disse isso? Tá bem. Wish. Tem que ser wish, né? Não witch. Wish. Witch é Wish. feiticeira, bruxa, sei lá. All right. I'm reading again. I wish I know I knew all the answers. I wish I knew Answers. all the answers. I wish I Very knew good. all Muito the bem. Vamos lá. answers. Terceiro exemplo. Example 3. Sim, Abednego, please. Yes, teacher. I wish I had enough Mansion. money to buy that mansion. I wish I Abednego, had lembra disso que é man, To né? buy Não é that man isso aqui, não é assim como se escreve man, man de homem. Então como é que deve ser? Yes, Mansion. man. Ok. Pode ler, por favor. Mansion. I wish I had enough money Muito to bem, buy muito that obrigado. Depois mansion. lês bonito, tens uma boa pronúncia, melhor que a minha. Ok. Então vamos lá, temos o último Teacher. exemplo. É sério, vamos lá. O último exemplo. Quem vai ler para nós o último exemplo? Say yes. Milda. Eu.
É Milda, né? Ok. Ah, Yes, a ver yes, que teacher. eu já vos conheço, né? Vamos. Vamos lá. I wish I had the Yeah, vamos more de novo. money. Witch significa feiticeira ou bruxaria. É wish com um X. Tá vendo? Consegues dizer show. Show de espetáculo. Show. Exato. I wish. I wish Muito I bem. had the more Tá a ver money. que uma pequena forma de você mudar a coisa, tipo, ok, dizer, em vez de dizer wish, dizer witch, já significa muito, muda tudo, né? Muda tudo. Agora, Yeah. I wish I had more money, quer dizer, eu bruxarei ter mais dinheiro. Ok, vamos lá. O passado, vamos lá. Também temos o wish para falarmos do arrependimento. Conforme já falamos antes, quando nós queremos falar de algo que, ok, pode não necessariamente referir-se a um arrependimento, mas algo que vai acontecer, que aconteceu no passado, ok? Então nós usamos aqui o passado perfeito, né? O passo perfeito para nos expressarmos o arrependimento. Então, nesta forma, nós combinamos ele com o had. Sabem, a estrutura. Esta aula não é de gramática dos tempos verbais, mas a estrutura do passado perfeito, né? Ela vem aqui com o had. Sempre tem que ver o had e tal. Mas é uma. Vamos falar isso numa outra aula. Vamos aqui ao primeiro exemplo. I wish I had been here yesterday. I wish I had been here yesterday. I wish I had been here yesterday quer dizer, eu gostaria de ter estado aqui ontem. Se você quer falar de algo que aconteceu no passado, eu gostaria de ter estado aqui ontem. I wish I had been here yesterday. Que aconteceu no passado. Pode ser ontem, last year, ok. I wish, eu gostaria que tivesse aqui, não é? Ah, uma coisa que também não falei lá é que o wish, acho que não falei porque não está escrito, né? Acho que não escrevi lá, mas ok. É que o wish, ele também pode substituir o want. I want, nem que é querer, né? Vamos para o segundo exemplo. I wish, o primeiro já falei. I wish I had been here yesterday. Que eu gostaria que estivesse aqui ontem. I wish I had let me, I wish you had let me know. Let me know. Let me know é uma coisa muito importante. Uma expressão muito interessante. Let me know. Vamos falar disso. I wish you had let me know earlier about that problem. I wish you had let me know earlier about that problem. Eu gostaria que você me desse a conhecer. Let me know é dar a conhecer. Você me desse a conhecer, você me informasse. I wish you had let me know earlier. Ok? Earlier é mais cedo, ok? About that problem, sobre aquele problema. I wish you had let me know earlier about that problem. Eu gostaria que tu me informasses mais cedo sobre esse problema. Ok, vamos então conversar. Então, um patrão não informou, o empregado não informou o patrão sobre um problema. Então, o patrão pode dizer, I wish you had let me know earlier about that problem. Não é? Let me know. Percebam aqui essa expressão. Let me know. Let me know. Me faça conhecer. Let me know if you want me to give you what you want to give me. What do you want me to give you? Ok. Let me know. Let me know. Me faça conhecer. Tell me. Eu até posso dizer, diga-me. Tell me. Let me know what you want. Quer? Deixe-me saber o que você quer. Let me know what you want. Quer? Deixe-me saber o que você quer. Let me know what you wish. Tá aqui. Lembra que eu falei do wish? Pode servir como want, né? Let me know what you want. Deixe-me saber o que tu queres. Let me know what you wish. Me informe o que é o teu desejo, o que tu queres. É a mesma coisa. Let me know. Não esqueçam essa expressão, é muito boa. Vocês podem usar ela todos os dias. Usem. Sempre que alguém quiser falar contigo. Let me know. Tipo, diga. Em vez, também podem dizer say. Ok, say. Say. Let me know. Né? É muito importante ter esses nuances de como falar, né? Em vez de sempre falar a mesma coisa, você tem let me know, né? Ok, vamos passar. I wish I had gone that party. I wish I had gone to that party.
I wish I had gone to that party. Eu gostaria, eu queria que eu fosse para aquela festa. I wish I had gone to that party. Eu gostaria, eu queria ir para aquela festa. Ok? I wish I had learned English before. Eu gostaria de ter aprendido inglês antes. I wish I had learned English before. Eu gostaria de ter aprendido inglês antes, né? Você queria ter aprendido inglês quando era criança. I wish I had learned English before, when I was child. Eu tivesse aprendido inglês antes. Vamos lá. São 4 exemplos. Vamos pedir 4 voluntários para ler para nós esses 4 exemplos. Temos 15 pessoas. Então, deixa eu clicar aqui. Anabela. Aqui estou. Boa noite, Boa noite, primeiramente. Sou uma aluna faltosa, mas cá estou quando hoje. dá. Quando não dá, não dá. É isso. Mas é mesmo por conta do trabalho. Vamos a um exemplo. I wish I bet be. Espera. I wish I had been here yesterday. I had Sim. been here. I had been Yeah. Aí here depois de yesterday. last year, the day before yesterday, ok? I wish I had. Vamos perceber que aqui sempre repete a mesma estrutura. I wish I had. I wish you had. I wish they had. I wish it had. Né? Que é a estrutura aqui do wish, né? Ok, vamos lá. Ok. O segundo exemplo. Correto. Quem vai ler para nós o segundo exemplo? Vamos lá. Sebastião. Aníbal. Vamos lá. Yes. I wish you had let me know early about Muito bem. that problem. Você leu tudo bonito, mas falhaste aí no Ilha. Yeah, muito bem. Earlier. Ilha. Vamos continuar. Terceiro exemplo. Muito obrigado, Sebastião. Leste muito bonito. Terceiro exemplo. I wish I had. Vamos lá. Quem mais? Uau, é que se eu clico. Só não quero. Temos o Tô aqui. Temos o Léo, sim. Terceiro exemplo. Alô? Sim. Léo, é o terceiro, né? Ok. I wish Muito I had bem. gone Então, to the pode dizer party. party ou party, simplesmente, com R, party. Party, não com Party. Não, eu não disse party, eu disse party. 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 Obrigado. Quarto exemplo. Vamos lá. O quarto exemplo. Quem vai ler para nós o quarto exemplo? Júnior. Será que o Júnior está aqui? Júnior, você está na aula? Está conectado? Sim. Está já a perceber, Júnior, a aula? Está a ser difícil ou estou a complicar? Sim, estou. Está a ser fácil? Não, está a ser fácil. Ok. I wish... o quarto exemplo. Queria que tu lesses o quarto exemplo. I wish I had learned English before. Yeah. Muito bem. Before. I wish I had learned English before. Obrigado. Vamos agora estudar a terceira maneira de usarmos aqui o wish, que é para falarmos do futuro. Então, quando quisermos falar do futuro, nós usamos essas duas expressões aqui. Esta e esta. E, como eu já falei muito sobre essas duas expressões, como elas se leem, e eu já falei ainda hoje, também como elas se leem, eu vou pegar aqui alguém da minha... que vem aqui, Isaac. Agora eu quero pôr o Isaac à prova agora. Isaac.
Isaac sabe falar inglês. Isaac, please, Isaac. Acho que não está conseguindo ativar o micro, Isaac. Enya. Ah, Enya, take me. Teacher, Good evening, Enya. evening. Ok, vamos lá. Como é que se lê essas duas palavras? Estas duas. Which example? Exatamente. Would e could. Muito bem. Muito bem, Would obrigado, e Enya. could. Leste muito bem mesmo. Quando queremos passar uma situação que não gostamos muito, né? Então, sempre que não gostamos muito, então usamos o would e o could, né? Obviamente falando de algumas referências aqui ao futuro. Por exemplo, aqui. I wish you would be quiet. I wish you would be quiet. Eu gostaria que vocês ficassem quietos. Como é que se diz eu gostaria que tu ficasses quieto em inglês? I wish you would be quiet. I wish you would be quiet. Eu gostaria que vocês ficassem quietos. Exemplo número 2. I wish I could be in your place. Eu gostaria de estar no seu lugar. Quem me dera se eu estivesse no seu lugar. I wish I could be in your place. Quem me dera se eu estivesse no seu lugar. Aconteceu uma situação, ok, tipo, a minha situação não é favorável, mas a tua é favorável. I wish I could be in your place. Eu gostaria de estar no vosso lugar. I wish my neighbors would be quiet. I wish my neighbor would be quiet. Se eu fizesse, os seus vizinhos estiverem a fazer barulho, ou estiverem a criar confusão, não sei o que, você pode dizer, I wish my neighbor would be quiet. Que eu gostaria que os meus vizinhos estivessem quietos. Se fizessem barulho, né, no caso. Ok, o quarto exemplo. I wish it would be. Ok. I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. Ok. I wish it would stop raining. Eu desejasse que parasse de chover. Eu queria que isso parasse de chover. Ou será que vai parar de chover? I wish it would stop raining. Eu queria que parasse de chover. Ok, muito bem. Vamos pedir aqui mais 4 voluntários para lerem para nós aqui essa passagem. O wish é bem fácil, estão a perceber? Aprender o wish está a ser muito fácil. Vamos lá, mais 4 voluntários. Enya, eu disse para tu estás preparado para ler isso aqui? O primeiro, então podes ler aqui o primeiro exemplo. I wish you would be quiet. Muito obrigado. Vamos lá. O segundo exemplo, quem vai ler para nós? I wish I could be in your place. Cremildo ou Cremilda? Cremildo. Vamos lá, terceiro. Desculpa, tia, quando. Não, pode ler. Uhum. Sim, posso. I wish my Neighbors. need to all be quiet. I wish my neighbors would be Obrigado. quiet. Agora falta uma última pessoa. I wish it would Raining. Yeah. stop raining. Muito bem, muito obrigado, Raining. Alberto. Então, estes são um desejo que tu queres que aconteça no futuro, ou algo, por exemplo, está a chover, né? Está a chover, queres que pare de chover. I wish. Desejavas que parasse de chover. I wish it would stop raining. Né? Queria que isso parasse de chover, né? E terceiro, os vizinhos estão a fazer barulho. Querias que os seus vizinhos parassem de fazer barulho. I wish my neighbor would be quiet. Então, aqui nós estudamos aqui as 3 estruturas do wish, as 3 formas como o wish pode ser apresentado num verbo, né? E está aqui, ok. Eu disse que queria falar também. O verbo wish pode ser usado como seguido de to, ok? Deixa eu organizar bem isso. O verbo wish pode ser usado seguido de to sempre que quisermos falar de um desejo imediato, né? Como querer, né? Num ambiente informal. Por exemplo, I wish to apply for a visa. Por exemplo, eu quero viajar para algum sítio, então I wish to apply for a visa. Então, também sempre podemos usar isso to para um desejo imediato, um desejo um desejo que tu queres fazer de agora para agora, nem algo imediato, né? I wish to apply for a visa ou
I want to apply for a visa. I want to apply for a visa. Lembro daquilo que eu falei, né? De wish também pode significar querer. Então, em vez de ser I wish to apply for a visa, que é, eu quero, tipo, me candidatar para um visto, para ter visto de viagem e tudo mais, você também pode ser I want to apply for a visa, que é a mesma coisa. I want to apply for a visa. Então, perceberam aqui? Essa última, como é que é? Nem sei se, não dá para dizer que é dica, né? Essa parte. Então, tu queres, o verbo também pode ser usado nesse sentido, wish. Muito bem. Então, de modo geral, nossa primeira parte da aula já estudamos, terminamos aqui, né? Tipo, ok, falamos aqui sobre o wish e o que Teacher, Sim? de um coro de uma música de Avril Lavigne, Oh, quando aprendemos sobre o Wish, a música, o título até é I Wish You Were Here. I wish you were here. Yeah. É título da música de quem? Avril Lavigne é uma cantora que canta rock. Não sei se é Tá de onde, bem. mas canta em inglês. Canta em inglês, sim. I wish you were here. Eu gostaria que tu estivesses aqui, né? I wish you were here. É interessante, né? Yeah. Sim. Yeah. Better music. Sim. It's very interesting music sound. Ok, não se esqueçam de seguir aqui o meu canal, por um like nele, né? Acho que é por isso que está aqui essa passagem. Não sei por que que tá isso. Ok, então, vamos ter a segunda parte da nossa aula. Não se esqueça, ainda temos uma segunda parte, mas muito boa da nossa aula. Mas agora quero vos ensinar como vão estudar. Antes de falar da segunda parte da nossa aula, quero vos falar sobre como vocês vão estudar. Ok, nós já aprendemos aqui hoje o verbo wish, né? Que é essas aulas que nós tivemos aqui. Não, isto aqui, nem sei porque que isto está aqui. Ok. Ok, já me lembrei, tá bem. Queria explicar alguma coisa no meu canal, tá bem. Então, aprendemos isto aqui hoje. Todas essas frases aqui. Como vocês vão estudar? Eu, além de vos ajudar, de vos dar aqui a aula, eu vos ensino como vocês vão estudar as minhas aulas. É uma coisa muito interessante. Por que que eu faço isso? Porque eu não quero que vocês estudem tipo de forma desorganizada, cada um fica meio à mercê da sua forma de estudar. Quer dizer, cada um fica aí com suas ideias, às vezes não sabe como vai fazer, como vai estudar aqui essa matéria, não é? Eu vos dou também um roadmap de como vocês vão estudar, uma maneira de estudar, que é na verdade a maneira que eu também uso todos os dias, né? Então, aquilo que eu vos ensino é exatamente aquilo que eu faço todos os dias. Então, vamos lá. Como vocês vão estudar? Primeiro passo, que é para amanhã, terça-feira, né? Vamos supor que amanhã é o primeiro dia de estudo. Ok, vocês vão copiar as palavras para o caderno ou para o notebook, ok? Copiar tudo aquilo que vocês viram aqui nesta aula de hoje, não é? Tanto aquilo que já vimos, como aquilo que ainda vamos ver, para o vosso caderno, para o notebook. Depois vão gravar lendo as frases. Ok, vão copiar, por exemplo, ok, estamos aqui. Would e could. Expressando que você está incomodado com uma situação. Copiaram, por exemplo, essa passagem. Depois, exemplo 1. Copiam aqui. I wish you would be quiet. Copiam também a tradução. Copiam também o exemplo 2, a tradução. Exemplo 3, a tradução. E exemplo 4, a tradução. Na outra página do vosso caderno, copiam o primeiro exemplo, a tradução, exemplo, a tradução, exemplo, a tradução. Dessa matéria aqui. Obviamente, vão começar do lado de cima, da primeira parte, né? Que eu expliquei. Este é o primeiro passo. Vão fazer isso amanhã. Depois de copiar, vão ler as frases amanhã. Por que que vocês vão ler as frases amanhã? Pode ser amanhã, pode ser hoje. Depende de como vocês vão preferir. Alguns, logo depois da aula, gostam de me ligar para eu enviar a matéria. E eu costumo fazer isso, enviar logo depois da aula para alguns. E alguns ficam simplesmente lá à espera de talvez amanhã, né? Então, depois vão ler e gravar. Como é que vão ler? Pegam, depois de escrever nos vossos cadernos. Então, I wish you were here, por exemplo. Deixa eu escrever. I wish you were here. Escrevi aqui. I wish you were here. Gostaria que tu estivesse aqui. Eu queria que tu estivesse aqui. Então, depois, pegas no seu celular e gravas. Pões o gravador. Pegas no teu celular. Começas a gravar. Né? I wish you were here. Como é que gravas? Tem um gravador do celular, sei lá. Tem gravador do celular.
Não sei se já mandaram uma mensagem de voz no WhatsApp também. Você pode criar um grupo no WhatsApp só para ti. Um grupo que tu gravas as tuas coisas, né? Que tu falas, que tu envias mensagens. Se quiseres, crias um grupo só para ti, não é? E se quiser, pode me mandar também. E se quiseres, pode me mandar também. Eu não me importo de receber os vossos áudios, independentemente de estarem bem ou mal. É uma coisa muito boa que estamos a estudar inglês, né? Estamos a estudar inglês. E se eu sempre que recebo os vossos áudios, eu sempre falo aqui como é que está. Então você diz, I wish you were here. Eu gostaria que tu estivesse aqui. E depois tu gravas, I wish you were here. A primeira vez. Depois gravas a outra. I wish my mother was here. Que é a segunda vez. Que é uma outra frase. Depois gravas outra. Pode não gravar tudo no mesmo áudio para não ficar um áudio longo. Mas cada frase tem o seu áudio. Por que é importante que cada frase tenha o seu áudio? Para você poder avaliar depois no fim. Vou explicar como vais fazer isso. Esse é o primeiro passo. Escrever no caderno, gravar. Podem usar o gravador do celular. Eu uso muito o gravador do celular. Aliás, no exato momento eu estou a usar o gravador do meu computador, não do celular. Estou a usar o gravador do meu computador para gravar aqui a aula, né? Em áudio. Então, para mim poder fazer a mesma coisa, gravador do computador, gravador do celular, tanto faz. Eu uso mais o gravador do computador para gravar as minhas vozes, aquilo que eu leio, né? Uso mais do computador porque utilizo muito o computador. Mas vocês podem usar celular também, né? Ok. Esse é o primeiro passo. Espero que tenham entendido. Copiar as frases para o caderno, gravar a sua leitura pronunciando. Independentemente de estar a pronunciar bem ou mal, não importa. Nessa primeira fase, não importa você estar a pronunciar bem ou mal. O importante é você pronunciar. Vocês vão repetir o mesmo passo, o segundo passo, nos 2 dias, na quarta e na quinta. Vai ser o mesmo passo. Qual vai ser esse passo? Escutar o áudio por 5 vezes. Nessa hora que você decidiu estudar, na hora que você decidiu estudar, tens aqui o áudio. O áudio que eu vou mandar lá no site, the8english.com. Escutar o áudio por 5 vezes. Escuta já a primeira vez. I wish you were here. 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 E I wish you were here. Quer dizer, são 5 vezes. Escutaste. Nem leva nem 1 minuto, 2 minutos, ok. Escutaste 5 vezes. Depois de escutar 5 vezes, você vai escutar 5 vezes, mas você também a ler. Aí de escutar, I wish you were here. Pausas. I wish you were here. Escuta de novo. I wish you were here. Pausas. I wish you were here. Escuta de novo. I wish you were here. Pausas. I wish you were here. Fazer isso. Vamos lá. Escutas 5 vezes, depois de novo, escutar de novo 5 vezes, tentando ajustar a sua pronúncia com a pronúncia do áudio. Fazes isso nos 2 dias, tipo na quarta-feira e na quinta-feira, não é? Fazes isso. Na sexta-feira, eu digo aqui 5 vezes, mas você pode fazer mais do que 5 vezes, pode fazer 6. Quanto mais vezes, escutem isso, é uma coisa muito boa. Quanto mais vezes você escutar o áudio, ler o áudio, mais a pronúncia mais próxima do inglês você vai ter. E isso é automático. Então, não há outra coisa. Quanto mais vezes você ler, quanto mais vezes você ler a mesma frase, mais vezes você vai ficar bom a falar aquela frase. Não é? Você vai ser... Se você dizia which, e depois dizer wish 5 vezes, vai ser muito fácil você dizer wish 5 vezes. Tipo, vai saber pronunciar wish. Mas se você dizer wish 10 vezes, você vai pronunciar não só bom, não vai ser só bom, vai ser rápido também. Alguém vai dizer wish, você vai perceber logo. Porque quem faz 5 vezes, é bom, é aquilo que eu digo aqui. Mas quanto mais vezes, melhor. Quarto passo. Você vai escutar por 5 vezes, no quarto passo é o terceiro, né? Porque temos o primeiro passo, que é copiar as frases, gravar a sua voz pela primeira vez. O quarto passo é copiar as suas frases. Na quarta e quinta você não grava a voz, não grava, né? Nesse passo aqui, no passo 2 não grava, não precisa, porque você está a estudar,
Então não precisa gravar. No passo 3, você vai escutar 5 vezes o áudio. Vais fazer a mesma coisa que estava a fazer no passo 2. Mas vais gravar novamente o áudio. Até poder escrever que escutar 10 vezes, porque lá já vai escutar 5 vezes. Escutar 10 vezes. Não, vamos escutar 9 vezes. Só por comum. Escutar 9 vezes o áudio, né? No passo 3, vais escutar 9 vezes o áudio. Tipo, I wish you were here, I wish you were here, I wish you were here, até 9. Na 10ª vez, em vez de você escutar só, você vai pausar o teu áudio, vais ler. I wish you were here. Ler como se estivesse a ler, como se fosse o narrador. Vocês vão perceber que este áudio que você vai fazer aqui vai ser muito melhor que o primeiro áudio que você vai fazer amanhã. Depois deste ensaio, depois dessa escuta 9 vezes, vai ser muito melhor do que o áudio que vocês vão fazer amanhã. Vocês vão ler, vocês vão falar como se vocês realmente... Porque vocês estudaram essas palavras. Vocês vão comparar... Uma outra coisa que devem fazer é comparar a primeira leitura com a segunda leitura. Comparar a primeira leitura, sim. Ok, parei um pouquinho. Comparar a primeira leitura, que é esta que vocês fizeram amanhã, com a segunda leitura, que é esta última, né? E depois vão avaliar o quanto vocês evoluíram. Vão fazer 2 avaliações. A primeira avaliação que vocês vão avaliar pessoalmente é com relação a o vosso primeiro áudio. E a segunda avaliação que vocês vão fazer é com relação ao locutor. Então vocês vão fazer 2 avaliações. Primeiro, vocês vão comparar os vossos áudios gravados, os últimos, com a do locutor. E segundo, com a de vocês mesmos. E depois vocês vão falar: esse passo 5, esse passo aqui, não é muito importante. Bom, então são esses os 3 passos que vocês precisam. Primeiro, gravar os áudios e tudo isso. E além disso, vocês podem fazer isso... Fazer isso no nosso grupo, lá no grupo do WhatsApp também. Podem gravar e enviar lá para o grupo do WhatsApp. Por que é importante gravar e enviar lá para o grupo do WhatsApp? Isso é que lá tem muitas pessoas que sabem falar inglês, vão vos dar dicas, vão vos ajudar também, né? Então estão lá exatamente para nos ajudarmos também, né? Eu vou no grupo de Telegram, vou fazer uma coisa muito boa no grupo de Telegram, vou criar um ficheiro em que vocês já vão poder só introduzir os vossos áudios lá dentro daquele ficheiro, né? Daquela página ali do Telegram. Então vai ser muito bom porque vocês já vão poder encontrar sempre os áudios de todos nós, né? De todos nós. And see you in the next class on next Monday. It will be a very interesting lesson because I will explain the entire lesson in English. And that will be so interesting and different because today and in my other lessons I used to speak Portuguese, but in the next class I hope I succeed. I wish to succeed. Melhor. Então, malta, assim foi a nossa aula. Até a próxima aula.